Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui, vamos fazer uma análise agora semanal do nosso Ibovespa, tá? E alguns outros ativos. Também a gente vai dar uma passada agora pelo mensal, porque tem bastante informação. A gente quer retomar alguns pontos com vocês sobre algumas sinalizações que vinham acontecendo e que a gente tinha avisado todo mundo. Estamos aqui com um chimarrãozinho no Rio Grande do Sul, tá? Para esquentar um pouquinho o corpo durante essa manhã fria. E vamos lá então. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui com vocês, tá? Sobre os earnings per share. Tá? Os earnings per share significam aqui os dividendos, então, os lucros por ação. E esse site aqui a gente já havia falado para você sobre ardn.com, tem muita informação e é muito boa a análise deles, tá? Então recomendo que vocês fiquem muito atentos a essa casa de análise aqui. Um ponto bastante importante, então, para o MSCI do Brasil é que na última atualização a gente está vendo aqui, então, um lucro por ação aqui bastante elevado, tá? Então, tá tendo aí, estamos vendo aí céu de brigadeiros aí nos dividendos e nos lucros das ações. Isso traz algumas preocupações, tá? Porque essas estimativas aqui, talvez muito otimistas aqui, podem não significar boa coisa, certo? Principalmente por conta do nosso risco político. Então, outro ponto que a gente pode observar aqui com mais cuidado também, tá? É a valuation, os múltiplos de valoração do Brasil através desse indicador. Então, aqui a gente está vendo aqui, ó, como o Brasil chegando numa região barata. Ou seja, como a gente está tendo um lucro bastante elevado pelas ações, ou as estimativas desses lucros bastante elevadas, aqui a gente então vê um múltiplo de valoração indicando que a nossa bolsa começa a ficar interessante. Entretanto, a gente não pode olhar somente esses dois indicadores para se basear e fazer uma compra no mercado. A gente tem uma série de outros indicadores que a gente precisa observar antes de começar as nossas alocações. E a gente fala muito para vocês cuidarem aí o posicionamento dos estrangeiros. Tá? O estrangeiro a gente considera assim como smart money, não quer dizer que ele não vai errar suas posições, mas a gente considera muito o que eles estão fazendo, por conta de que eles têm uma participação aí de mais de 55% na nossa bolsa. Então, praticamente são eles que determinam se o mercado vai para cima ou vai para baixo. Tá? Mas isso aí não é algo que a gente vai pontuar como certeza. Mas é um bom indicador também. Tá? Então, a gente está tendo aí céu de brigadeiro para a nossa bolsa em termos de expectativas de lucro e o múltiplo de valoração lá embaixo. Grande parte desses lucros estão vindo de Vale também. Então, apenas praticamente uma empresa aí determinando aí o rumo que a nossa bolsa pode tomar por conta da sua valoração, tá? Então, a gente precisa de alguns cuidados. E como eu falei para você sobre o posicionamento dos investidores, tá? A gente também já tinha passado esse site aqui para vocês, que é o InvestMax. Aqui vocês podem cuidar semanalmente, diariamente, aqui a posição tanto dos estrangeiros como dos institucionais, que são os fundos de investimento, enfim, tudo o que eles estão fazendo. Tá? E é bem interessante a gente ficar observando aqui os seus posicionamentos. Então a gente vê que o estrangeiro está comprado aqui no índice futuro, tá? Aqui a gente está na posição do Ibovespa, estão comprados aqui em quase 8 mil contratos. A gente não tem atualização do dia 30, deixa eu ver aqui. Não, dia 30 sai no domingo à noite, se não me engano, tá? Mas eles estão comprados aqui em quase 8 mil contratos. Mas o mais importante é a posição deles aqui, ó, estrangeiros na B3, ou seja, no mercado à vista. E aqui eles estão acumulando aqui uma posição. Eu já tenho a atualização do dia 28, tá? Eles estão com praticamente 7 bilhões na ponta vendedora. Ou seja, durante o ano de 2021, eles haviam entrado
com 30 bilhões. E apenas este mês eles saíram com 7 bilhões. Ou seja, quase um terço daquilo que eles... um quarto praticamente daquilo que eles entraram. Tá? Então, por isso que eu falo para vocês, por que é importante ver o que eles estão, as movimentações que eles estão fazendo, porque eles determinam o preço. Tá? E vamos lembrar que eles fizeram alocações principalmente em ativos que têm uma boa janela de saída. Tá? No caso aqui, a gente fala já diretamente de Vale. Tá? Por quê? Porque Vale é uma empresa super líquida. E na hora que eles querem sair com bastante dinheiro, eles conseguem ter essa facilidade sem fazer tanto estrago nas cotações para preservar aquele lucro deles. Tá? E a gente também tinha falado que praticamente desses 30 bilhões aí, boa parte foi tudo alocado em Vale. Então vamos ficar ligado aí como é que as ações de Vale vão se comportando. Vamos lá, vamos ver como é o dólar, como é que eles estão quanto ao dólar. No dólar, eles acumulam agora uma posição vendida nos contratos futuros, tá? O que é bastante intrigante aí. A gente considera que eles estão montando essa posição vendida aqui nos contratos futuros de dólar por conta dos juros. Então, é possível que eles estão fazendo um hedge aqui, tá? Ou seja, estão ganhando nos futuros e perdendo talvez aqui no dólar. Então, esse é o nosso ponto, tá? Por mais que o dólar tem sim seus apontamentos para cima, mas no curtíssimo prazo a gente precisa aqui observar bastante essa movimentação deles. E eles alteraram basicamente essa posição aqui uma semana atrás, tá? Entraram numa ponta vendedora até bastante razoável. Então a gente precisa observar. Pode ser que de repente eles vão começar aqui a zerar de uma forma mais rápida, enfim. Outro ponto que eu falo para vocês, dê uma olhada aqui na pessoa física. Tá? Pessoa física acompanhando o estrangeiro, mas o estrangeiro está comprado em juros futuros. E a pessoa física aqui, gente, olha aqui, ó, desde quando que eles vêm vendido em dólar, e o dólar nesse mês aqui só subiu. Gente, imagina o pau que esses caras aqui estão tomando. Por isso que a gente diz muito cuidado, tá? Em especular nesse tipo de mercado. A nossa posição quanto ao dólar é que a gente utiliza como dolarização do patrimônio, tá? Para tentar capturar um pouquinho mais de ganho, mas não é especulação. Muito cuidado quanto a isso, tá? Vamos ver aqui nos juros futuros. Juros futuros, os estrangeiros seguem acumulando compra, tá? A gente seguem acumulando compra. Então eles vinham aqui de uma posição aí de 4 milhões de 4 milhões e pouco de contratos, agora eles já chegam a quase 6. Então, gradativamente, eles vêm fazendo compras aqui no mercado. Tá? Então, quase 6 milhões aqui de contratos. Outro ponto vocês lembram que a pessoa física vinha vendida nos juros, tá? E agora eles estão compradaços. Isso aqui também é uma sinalização para nós. Por mais que o estrangeiro esteja comprado, essa virada de mão aqui da pessoa física, esse stop da pessoa física aqui, nos traz aqui que as fragilidades aumentaram e a gente precisa ficar um pouco mais atento para fazer algumas realizações, tá? Então, tudo isso são indicadores que a gente vai observando para ir fazendo as nossas movimentações. Então, tudo de forma muito tranquila, gente, certo? Então, a gente tenta aqui observar cada sinal do mercado para a gente ir fazendo os nossos posicionamentos. Bom, chegamos então aqui no índice Bovespa, tá? Coloquei aqui gráfico mensal porque a gente já então finalizou o mês e é super importante a gente fazer essas observações aqui. Eu tinha falado para vocês já no mês passado, principalmente, sobre a sinalização que o mercado tinha dado para nós, tá? Neste ponto aqui. Ó. Então, aqui a gente fala que teve uma estrela da noite, tá? Evening Star. E esse tipo de movimentação aqui, tá? No estudo da nossa sazonalidade, geralmente quando esse tipo de sinal aparece no mercado, o mercado costuma corrigir aí próximo de 10%. Tá? A gente costuma, como falei, olhar muito o gráfico mensal, porque ele tem muita informação e ele tem muito mais precisão do que os gráficos mais curtos.
A gente teve também, nesse outro mês aqui, ó, deixa eu puxar aqui, mais um mês com o mesmo padrão aqui. A grande diferença do padrão que apareceu no mês passado é que ele tem esse formato aqui verde. Tá? E o verde, geralmente ele não tem tanta eficiência assim. Tá? Mas isso tudo é relativo, a gente precisa olhar todos os sinais do mercado. Se a gente colocar aqui, ó, vamos ver quanto que o mercado já corrigiu até agora, 3%, então se ele chegasse aí, a média que ele corrigisse aí, em torno de 10%, ele ia lá para os 114, 113, 114 mil pontos. Tá? Então, ainda teria espaço aqui para o mercado continuar a descer. Tá? Então, aqui a gente tem vários outros pontos onde esse sinal já apareceu com essas características, tá? Após movimentos de alta, sinalizações dessa forma, assim, assado. Se a gente vê aqui também no outro mês, ó, corrigiu em torno de 6%. Quando eu falo a média de 10%, não quer dizer que, como regra, o mercado vai ir lá nos 10%, certo? Ele sempre gira em torno dessa média. Aí a gente pode ver as mínimas e máximas que o mercado corrigiu após essa sinalização. Aí é uma planilhinha ali no Excel que vocês também podem fazer para ter esse estudo, certo? Mas aqui a gente já então vê essa sinalização mensal. Vamos ver aqui no semanal como é que está o mercado. No semanal a gente tem então o mercado se aproximando aqui da média de 21, tá? Isso aqui geralmente tem, como eu já falei, tem pessoas aqui na ponta agressiva fazendo esse tipo de compra, mas a gente prefere então essas sinalizações aqui do mensal, esperar o mercado aproximar aqui das médias para fazer as nossas compras, tá? Não sei se vai chegar, quanto tempo que vai demorar para chegar aqui na média, mas a gente sempre aguarda, tá? Um ponto importante se a gente colocar aqui no diário, certo? É o seguinte, a gente tinha aqui uma zona aqui de alta, ok? E que o mercado ficou aqui brigando aqui vários dias, tá? E agora, com essa sinalização que a gente teve aqui, então os vendedores ganharam essa briga aqui dos compradores. E, mais importante, é que ele está perdendo essa LTA, linha de tendência de alta, tá? Então, isso aqui não é algo tão bom aqui para o Ibovespa, certo? Então, a gente tem zonas aqui de suporte, sim, tá? A gente fala que a melhor zona, a zona mais potente de suporte aqui em torno da casa dos 113 mil pontos, e também casa com aquela retração lá, que se o mercado corrigir em torno de 10%, vai chegar mais ou menos nessa zona aqui, tá? Então, vamos ficar atento aqui. A gente já vinha falando sobre essas proteções aí, tomar bastante cuidado com o Ibovespa, porque ele apresentava todas essas fragilidades. No dólar, vamos para o mensal, e a gente vai ver aqui algo que a gente falava bastante para vocês. Agora vem a briga entre aqueles compradores agressivos e as pessoas que estão posicionadas na venda. Tá? A gente tinha mostrado isso aqui para o nosso grupo, certo? De que o dólar, deixa eu tirar o ajuste aqui, aí, de que o dólar vinha aqui vem dentro desse canal de alta, tá? E notem aqui como as compras agressivas elas ocorrem, tá? A gente já tinha falado, então aqui a gente tem uma conjunção de fatores aqui que dão essa proteção para o dólar, tá? Inclusive a gente fez uma operação aqui no dólar. Então os compradores estão tentando defender essa média de 21 e agora, como a média de 21 já corre um pouquinho por cima dos preços, os vendedores tentam aí pressionar os compradores. Mas a tendência aqui segue limpa ainda de alta, tá? Então, muita atenção aqui, certo? Por enquanto o dólar aí, por mais que tenha as fragilidades por conta do DI, a gente precisa ficar ligado aqui no que o dólar está fazendo, ok? Então, dólar aí, essa barra aqui com bastante volume, enfim, tem algumas sinalizações aqui de que ele pode dar uma recuperada aqui. Até quando? Ninguém sabe, tá? DI futuro. Vamos lá. Oxe, esse aqui a gente cansou de falar. Muita atenção aqui, gente, tá? Ele vinha aqui namorando para fazer o rompimento. E olhem como o rompimento acontece,
tá? Olhem isso aqui. Olhem a barra que traz aqui no rompimento dessa resistência, tá? Então, tem uma barra forte aqui, fechando lá na máxima. Isso aqui é a gente estopando, é a fragilidade do Brasil. E a gente tem, sim, as sinalizações de que o mercado aqui de juros futuros é para cima. Como falei, nossa ideia era fazer a liquidação aqui perto dos 9,24. Não sabemos se vai chegar lá, mas aqui próximo de 9 já é um ponto aqui que a gente precisa ficar bastante atento, tá? Quando a gente fala nesses pontos, tá, é muito importante vocês terem em mente de que é uma zona. O mercado, ele não é perfeccionista. Então, a gente tem uma zona ali onde a gente precisa ficar ligado para fazer as realizações das nossas posições, tá? Então, vamos ver aqui no mensal. Mensal, os juros, ó, média virando para cima. Ele tem essa característica de movimentos bem lentos, bem gradativos. Isso aqui é para investidores extremamente pacientes, mas quando ele engata sua tendência, ele costuma aqui a dar bastante retorno. Então a gente tem um rompimento aqui, ó, tá? Então já está fazendo um zigue-zague aqui ascendente. A gente falava sobre o rompimento dessa resistência, ele já está ali acima e fazendo agora topos e fundos ascendentes. E notem aqui, ó, que ele não costuma fazer muito esse zigue-zague. Ele dá uma porrada para cima, lateraliza, dá uma porrada para cima, lateraliza, tá? Então aqui é a mesma forma, ó. E vem caindo, caindo, caindo. É como se fosse uma sangria isso aqui. Ou seja, tu faz um buraquinho e ele vem escorrendo, escorrendo, escorrendo até causar a morte aí, enfim, do animal ou qualquer coisa, tá? O DI é bem traiçoeiro aqui para quem está na ponta errada. Índice financeiro, índice financeiro na nossa imersão a gente fez uma compra, acho que foi aqui assim, ó, tá? Aqui assim. No dia ele chegou a cair aí quase 1%, mas a gente recebeu algumas sinalizações, entramos comprando e a gente saiu por aqui assim, tá? A gente escolheu 3 ativos aqui do índice financeiro, KNCR11, KNRI e XPLG. Com todos eles, a gente continua com 1/10 da nossa carteira. Ou seja, a gente ganhou praticamente aí 10% em média e a gente costuma fazer essas realizações aí, ficar com um pouco da a porcentagem na nossa carteira, tá? Então, mais ou menos isso aí. Deixa eu passar aqui com a NRI. Tá? Esse aqui foi outro, a gente comprou aqui. Saímos aqui assim, tá? E desde aí ele já corrigiu uns 2%, XPLG também. A gente saiu por aqui, ó, tá? E mais ou menos isso. Então, gente, pode ter ativos assim que vão subir mais do que outros, tá? A gente simplesmente faz as nossas alocações, a gente escolhe os melhores ativos por conta de fundamentos, faz as nossas alocações e quando o mercado sinaliza a gente cai fora, mas a gente sempre preza por ficar com uma fração disso aí na nossa carteira. Por quê? Porque foi um ganho do mercado, então a gente tira os juros e mantém essa alocação. Agora isso aqui vai ficar se retroalimentando pelo resto da vida. Claro que o fundo pode falir, esse fundo imobiliário pode ir à falência, mas a gente vai retroalimentando isso aqui o resto da vida. Tá? Ou seja, esse fundo ele vai consumindo, ele vai me pagando dividendos e eu vou comprando novos fundos sem ter colocado R$ 1 ali, certo? Então, essa é muito da nossa filosofia aqui de investimento. Milho futuro, vamos lá para o milho. Milho continua na sua tendência altista, a gente não vê aqui um mercado estilingando demais, então pode ser que ele fique aqui nesse zigue-zague aqui lateral. Então, dá para aproveitar algumas oportunidades aqui. Aqui está uma sinalização de venda no semanal, tá? Topo, tá? Tentou passar e deixa aqui um sinal não tão interessante. Deixa eu ver no diário. Então, continua, mas ó, essa aqui é uma zona bastante perigosa, tá? Que o milho está tentando aqui respeitar ou passar. Então, a gente precisa ficar bastante ligado. Vamos para as principais empresas aqui, principalmente no mensal, gente, que a gente tem alguns pontos para mostrar para vocês. Tá? Olhem aqui a sinalização daquele candle. O grande porém disso aqui, ó, tá? Lembrem que a gente falou que o índice financeiro tem um ombro, cabeça, ombro invertido aqui. As médias estão apontadas para baixo.
E olha como o mercado aqui ele tem essa dificuldade, por mais que ele passou aqui, ele já está querendo voltar. Tá? Então, muita atenção aqui. Ó. No mensal, as ações aqui não estão praticamente nada bonitas. A gente tem muita empresa que não está com uma cara tão legal assim. Vamos ver a Ambev aqui, vou botar o ajuste. Tá? Também, ó, média virada para baixo, tá? Continua para baixo. Olha o tanto que subiu e olha como já voltou. Tá? Então deve estar bem volátil aqui. Está dentro de um canalzinho aqui de baixo. Tá? Então no mensal a Ambev aí continua em tendência de baixa. Tá? Vamos ver Itaú. Vamos ver como é que Itaú tá. Itaú também não tá legal. Tá? Não tá bonita essa sinalização. E vocês notem que por mais que o mercado tenta ser simétrico, ele leva tempo. Tá? Então não quer dizer que essa simetria aqui vai levar esses mesmos meses do que aqui. Mas a formação é praticamente idêntica. Tá? Só que ele tem essa diferença aí do tempo. Vamos para a Petrobras. E, gente, a gente saiu, por exemplo, no Banco do Brasil, a gente saiu na máxima máxima antes da queda. Petrobras também, ó, média apontada para baixo, a média no mensal, certo? Quando a média aponta para baixo, ó, olhem aqui, ó, essa sinalização aqui, ó, 2008, 2009, ó, aponta para baixo, o mercado até passa, mas ele logo retorna, tá? Ó, média apontada para baixo, até passa, mas olha a violência com que ele volta para baixo, tá? Então, isso são pontos bem importantes. E olha aqui, ó, média virou, tá? E olha como a média segura aqui, ó. Isso aqui são tudo setup de compra que a gente pode ter aqui de recuo na média. Lembrar, PC de compra, PC de venda, tá? Então, e assim por diante. Pode ser que o mercado aqui permaneça numa lateralidade, vamos ver aí como é que vão indo as coisas. Vale, gente, como é que vai comprar Vale? Olha a média de 21 aqui do mensal. Está com 57% de distorção. A Vale pode corrigir até os 70, que não perde a sua tendência de alta. Mas essa alta aqui ela foi muito extrema. A gente fala too far, too fast. Muito longe e muito rápido. Então a gente precisa ter muita atenção aqui quanto a esse ponto. Tá? Então, cuidado aqui com a Vale. O que mais? Vamos passar então para os ativos. Então, lembrar, gente, a gente passando aqui pelos principais ativos do mensal, a sinalização não é legal, tá? Não tá legal, o mercado tem espaço para cair e pode chegar aí até os 113 mil pontos com bastante tranquilidade, certo? Vamos lá. Bitcoin. Vamos analisar o Bitcoin em dólares. Tá? As fragilidades seguem. Lembrem-se daquelas assimetrias. Tá? Então, a gente tem aqui a tentativa de uma formação de ombro, cabeça a ombro. Notem que aqui a gente teve a mesma formação, 2 ombros de um lado, um ombro do outro. Tá? Mas a formação ela aparece, talvez aqui ó, esteja fazendo o contrário do que aconteceu aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês compreenderem melhor. Poxa, não tem nenhum. Tem nenhum círculo aqui nesse programa. Vamos tentar fazer isso. Aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Tá? E o que o mercado está tentando fazer aqui, ó? A gente pode ver essa figura aqui numa espécie maior. Ombro, cabeça lá em cima. E aqui, novamente, o ombro. Só que notem que essa porção aqui do lado direito é igual a essa porção aqui do lado esquerdo. Essa porção do lado direito é igual a essa porção do lado esquerdo. Então o mercado não é simétrico, tá? Mas a sua formação no geral é de simetria. O Bitcoin tem, obviamente, suas fragilidades, certo? Tem aqui diversos pontos dentro da sua plataforma que não estão assim tão favoráveis. A gente continua com a nossa posição comprada, tá? Por mais que a nossa posição seja, de certa forma, não tão grande, mas a gente continua comprado, mas as fragilidades ainda seguem no mercado.
Juros eu não vou passar, vamos passar pelo S&P. O S&P continua aqui dentro daquela região, tá? Por mais que ele passou isso aqui, ele não passou com nenhuma zona aqui de alta, certo? E ele continua aqui dentro de uma zona aqui bastante perigosa. E, gente, se a gente colocar aqui no mensal também, ó, a gente vai comprar isso aqui lá no mensal, olha a distância que está da média de 21. Aguarda ele dar uma aliviada aqui para continuar aqui a voltar a fazer algumas compras. Mas por enquanto aqui tem muita fragilidade, principalmente diferente do mercado brasileiro. O mercado americano está com seu valuation lá nas alturas. Tá? O WZ, que é a nossa bolsa brasileira, mensal continua na sua tendência de baixo. Tá? Pode ser que isso aqui seja formação de um mastro e uma bandeira. Então pode vir mais pancada aqui na bolsa brasileira. Tá? Muito cuidado. Isso aqui quer dizer que BOV vai para baixo e dólar para cima. Média apontada de 21 apontada para baixo. Então, muito cuidado. A gente está vendo aqui, basicamente, uma correção nas bolsas mundiais. Deixa eu aqui, vamos ver aqui. Todas as bolsas aqui estão bastante numa alta muito extrema, tá? Então é preciso, isso faz bem, gente, isso que vocês têm que entender. As correções, elas fazem bem para as bolsas, tá? Faz bem para a bolsa, faz bem para vocês conseguirem fazer aportes melhores. A gente nunca quer que o mercado suba loucamente numa alta, que nem o Bitcoin. Por exemplo, ó, a gente não quer isso aqui, tá? Que suba nessa loucura aqui, ó, porque a gente sabe que a volta é da mesma intensidade. Então a gente quer que suba gradativo. E quando acontecem esses retornos, é aí que a gente vai fazer as nossas alocações, porque a gente está pensando em longo prazo. Obviamente que a gente tem todo um cenário por trás, tá? Mas tentam ter isso em mente, tá? Não querer essas valorizações assim de um dia para o outro, isso não é bom, isso não é saudável. Isso não é saudável para o mercado, não é saudável para o portfólio de vocês, porque a gente costuma a ficar acreditando que vão ocorrer mais altas em todos os dias, todas as horas vão ter essas altas, e meu Deus do céu, e isso acaba atrapalhando bastante o psicológico de vocês. O que a gente quer? Altas gradativas, tá? Onde a gente e os recuos sejam proporcionais para que a gente consiga fazer novos aportes, sempre procurando esses movimentos de recuo. Isso é saudável para o mercado precisa disso. Isso é bom até para o mindset, para a mente de vocês. Porque se o mercado fica subindo, vocês podem estar comprando lá no topo. Isso aí depois é extremamente prejudicial para vocês, tá? Gente, o que eu tinha para passar hoje para vocês, tá? Fica aqui. Lá no nosso Instagram a gente colocou a nossa performance do nosso portfólio. Estamos aí com um portfólio extremamente bom, tá? Temos agora a entrada da turma nova e a gente sabe que com pouco a gente consegue uma boa rentabilidade, tá? Agradeço aí a todo mundo, deem um like aí, isso nos ajuda, nos fortalece e seguimos juntos aí até o resto da vida como investidores. Certo, gente? Um bom domingo aí e até mais.